Meus irmãos, nesse dia tão especial, eu vim buscando, no Senhor uma passagem, uma mensagem para transmitir a vocês. E Deus então me deu uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Todos nós um dia chegamos a um lugar de encontro com o Senhor, a um lugar de encontro com a graça do Senhor, a um lugar de encontro com o amor do Senhor. Todos nós um dia chegamos a um lugar quando o nosso ser, um encontro, quando o nosso ser, ele é confrontado com aquilo que Deus apresenta e traz para nós. Nós andamos pelo nosso próprio caminho, andamos pelo nosso próprio entendimento, até que um dia nós temos que contemplar o Senhor, temos que contemplar a majestade do Senhor. Olhamos para o Cristo que está ali na cruz, e ele olha para nós com seus braços estendidos de amor, e ele diz: esta é a mensagem de Deus para a sua vida, esta é a mensagem de Deus para a sua existência, esta é a mensagem de Deus para a sua eternidade. Então nós somos confrontados porque nós que andávamos no nosso próprio entendimento, no nosso próprio caminho, passamos a olhar e ver o que Deus promoveu, e aquilo que nós estávamos fazendo é confrontado então por aquilo que Deus já fez. Olhamos então para o Senhor e para a sua cruz, e olhamos também para a sua ressurreição e para a sua vitória, e olhamos para tudo aquilo que Ele tem para nós, e neste momento nós precisamos deixar aquilo que ficou para trás e vivermos uma nova caminhada com Ele, uma nova jornada, não mais a partir daquilo que nós pensávamos que deveria ser, não a partir do nosso próprio entendimento, não a partir das nossas convicções, mas passamos então a viver segundo a visão do Senhor, segundo aquilo que Ele apresenta, segundo aquilo que Ele ordena, segundo os seus preceitos, segundo os seus mandamentos. Passamos a viver em um novo caminho com Ele. De modo que todos que nós já chegamos a este lugar, haverá também aqueles que ainda chegarão, e eu quero crer e creio que todos um dia chegarão a este lugar, porque diz que de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações virão para adorá-lo e verão o Senhor e o seu Cristo. Então nós vemos que aí, meus irmãos, este é um caminho que vai do confronto à redenção, que vai de uma vida onde não havia perspectiva, onde não havia o porquê, onde não havia o propósito, para então uma redenção no Senhor, para quando Ele nos recebe da forma como nós estamos, da forma como nós chegamos, Ele nos acolhe e nos recebe, e Ele mostra que Ele sempre nos conheceu, e que Ele aguardava ansiosamente por aquele dia, onde a nossa alma o encontraria, e seria nele, na sua obra, no seu sangue, no seu corpo, no seu sacrifício, redimido para toda a eternidade. E nós vemos agora, nesta mensagem de hoje, uma situação, meus irmãos, que nos remete exatamente estas coisas da alma, estas coisas da existência, essas coisas da redenção e da salvação. Nós vemos um homem hoje, meus irmãos, cujo nome era Naamã. E este Naamã, a palavra nos conta que era um homem muito famoso. Era um homem que era muito forte dentro do que ele fazia, porque ele comandava um exército, o exército mais poderoso daquela época. Ele era o comandante do exército sírio. A ele cabia comandar, liderar aquele exército, liderar aqueles batalhões que naquela época aterrorizavam as diferentes nações, os diferentes territórios. Aquela força que naquela época era a mais poderosa humanamente falando. E cabia a este homem. De modo que este homem era um herói de guerra. E havia muitos feitos que repousavam sobre a sua reputação. E no seu país ele era um homem respeitado. Mas havia algo em Naamã, havia algo na vida dele que mostrava a sua fragilidade, que mostrava a sua humanidade, que por mais que ele fosse um grande comandante, por mais que ele tivesse status, fama, riquezas, reconhecimento da corte do seu país, reconhecimento dos seus liderados, ele era leproso. E esta condição mostrava a fraqueza humana, o lado humano deste homem Naamã. De modo que hoje não é diferente, nós podemos observar
e está em todo lugar, de homens que têm muita fama, que têm muito status, que têm muito dinheiro, mas há algo que dentro deles lhes falta, e muitas vezes afundam em abismos existenciais, porque toda aquela fama, todo aquele reconhecimento não lhes é suficiente, não lhes é capaz de lhes garantir um preenchimento, uma satisfação existencial. Porque nada deste mundo pode, de fato, trazer essa satisfação. E esses homens, então, são como leprosos, que por mais que sejam reconhecidos, que por mais que tenham riquezas e fama, dentro deles há um vazio que os adoece. Nós vemos, então, este homem Naamã. E este homem Naamã captura um grupo de pessoas que era daquele país, à época, o Reino do Norte, chamado de Israel. E com esse grupo de cativos há uma menina. E esta menina vai trabalhar, esta menina vinda de Israel vai trabalhar na casa de Naamã, vai trabalhar com a mulher de Naamã. E esta menina olha aquela condição e diz: se o meu senhor conhecesse o profeta que há lá em Israel, ele ordenaria e o meu senhor seria curado da lepra. Nós vemos aí um forte papel do testemunho, e que nos mostra o quanto que é importante nós liberarmos a palavra. E eu creio que nesses dias, mais do que nunca, o povo de Deus se levantará como testemunho nesta terra. E você também se levantará, porque ao olhar aqueles homens que estão doentes, ao olhar as pessoas que precisam de uma resposta, eu tenho certeza que você abrirá a sua boca para dizer: existe um Deus em Israel que é capaz de te trazer uma resposta. E a partir do testemunho desta menina, Naamã, então, de alguma forma, uma pontinha de esperança lhe acende. E ele vai, então, preparar algo. Mas é interessante que Naamã, na sua lógica, meus irmãos, ele entende, ele acha que aquilo que ele precisava, no seu caso, a cura para a lepra, lhe custaria muito. E ele separa muitos tesouros. Ele separa prata, ele separa o ouro, e ele separa roupas do mais fino tecido. Porque ele assume que para conseguir a sua resposta, ele precisará de alguma forma comprá-la. Para conseguir aquilo que ele precisa, para lhe resolver internamente, para resolver a sua vida, porque nada daquilo que ele havia conquistado era capaz de fazê-lo, de resolvê-lo. Mas ele precisava de algo a mais. Ele pensa: esse algo a mais deve custar muito, deve ser muito caro. Então ele prepara este grande tesouro. E nós vemos que esta é a lógica do mundo. Nós vemos a lógica do mundo que irá se contrapor hoje, meus irmãos. A lógica de Deus irá se contrapor hoje ainda mais do que qualquer outro dia, como este dia de ceia do Senhor. A lógica da graça do Senhor que se contrapõe às coisas do mundo que são negociadas. A lógica do mundo é que se você precisa de algo que te vale muito, então você precisa pagar por isso. E é nesta lógica que Naamã envia este grande tesouro. E os tesouros de fato chegam ao rei. Ele envia ao rei daquela terra. Da terra de Israel. Mas é interessante que o rei, quando olha aquilo, ele se vê encurralado, ele se vê num problema muito sério. Por quê? Porque ele assume, ele diz: eu não posso curar. E agora, este homem que é o comandante deste exército tão poderoso, que pode até mesmo se irar com essa situação e ordenar que essa terra seja devastada pelo seu exército. Ele espera de mim que eu traga para ele uma resposta, quando nada está ao meu alcance, eu nada posso fazer. E este rei, então, ele está tão desesperado, tão sem saber o que fazer nessa situação, que ele chega a rasgar as suas roupas de desespero. Porque ele diz: eu não poderia responder a este homem. Então ele vai se enfurecer contra mim e contra a minha nação. Nós vemos aí, meus irmãos, que a cura não está também no poder político. A cura não pode ser comprada com tesouro de homem. E a cura também não está no poder político. E me cumpre falar isto
neste ano especificamente, que nós vamos viver algo importante, estamos vivendo de decisão na nossa nação. Que por mais que cada um de nós tenhamos que fazer as nossas escolhas, não podemos depositar o nosso coração e nem a nossa esperança em homens, porque a cura não está no poder político, a cura é espiritual, a cura está em Deus. Assim como a cura para a nossa nação está em Deus, a cura para o Brasil está em Deus. Que Deus traga cura então para a nossa nação, mas que venha dele, que a honra e a glória sejam somente de Deus e não de homem algum. E Deus traga cura e traga justiça na nossa nação. E com a justiça ele traga a paz. E com a paz ele traga o amor. E com o amor ele traga a esperança. Só Deus pode trazer a cura. O rei rasga suas vestes, mas algo tremendo acontece. Porque o profeta escuta. E o profeta ouve aquilo que tinha acontecido. E o profeta, então, na autoridade do Senhor, ele se pronuncia. E ele diz ao rei: por que está desesperado? Você está olhando nas bases humanas. Você está olhando sobre as perspectivas humanas. E assim, meu irmão, quando você estiver diante de um problema, não busque a perspectiva humana, não busque aquilo que as suas mãos podem fazer, mas busque o Senhor e aquele que é o Deus do impossível, aquele que é dono do ouro e da prata, mas aquele que aqui todas as coisas estão ao seu alcance. E o profeta, nesse entendimento de que o homem nada pode fazer, mas Deus pode fazer, ele envia um mensageiro. E esse mensageiro vai até Naamã. E esse mensageiro leva então um recado para Naamã e diz: vai até o rio Jordão. E lá purifica-te, lava, mergulha 7 vezes nas águas daquele rio. E você será curado. Mas Naamã se ofende. Naamã se ofende com isso. Porque para Naamã não é possível. Não é possível. Ele imagina que o profeta iria encontrá-lo, ele imagina que ele iria estar, que o profeta correria ao seu encontro, que o profeta iria buscar aquilo que ele te havia enviado e que iria ali então impor as mãos sobre ele e que teria que haver alguma coisa, algum ritual, algum rito. O homem teria que lhe colocar as mãos para poder haver uma cura. Como pode uma cura acontecer simplesmente assim? Como pode uma cura acontecer sem intermédio de homens? Como podemos nós hoje nos aproximarmos da ceia do Senhor? Não por intermédio de homens, mas pelo livre acesso que Ele já nos deu. Como pode então? E ele se ofende. E ele diz: eu vou tomar banho no rio, mas os rios da Síria são muito mais bonitos do que esse tal de rio Jordão. Os rios da Síria são esplendorosos, são largos, as suas águas são límpidas, e eu tenho que mergulhar neste rio barrento. E é isso, somente isso. É só o mergulhar. É só o mergulhar. Mas Naamã precisava entender. Primeiro, que o profeta ele não tomaria a glória para si. Porque o profeta soube de alguma maneira que se ele fosse lá até Naamã, ele impusesse as mãos, ele levaria toda a honra e toda a glória. E você que é profeta do Senhor, sabe muito bem que o nosso Deus não divide sua honra e sua glória com ninguém. E a ele pertence toda a honra e toda a glória. Mas Naamã também precisava entender que não se tratava de nada deste mundo, que não se tratava de nada que foi feito, feitura, obra de homem, mas se tratava de um conserto interior que Naamã precisava ter com Deus. Precisava ele precisava entender que era uma questão de quebrantamento e de arrependimento diante do Senhor.
Ele precisava saber que aquele seria o dia do seu encontro. E esse encontro não seria entre Naamã e um homem qualquer, não seria comprado por coisa deste mundo, mas dependeria somente de um coração que fosse capaz de abrir-se para que Deus pudesse fazer a sua obra. Assim também é a proposta desta ceia tão maravilhosa. De que não nós podemos oferecer algo para Deus, mas que nós podemos simplesmente participar daquilo que Ele nos oferece. E Naamã precisava entender que não se tratava dele, mas se tratava de um amor maior. Se tratava de uma graça maior. De uma graça que não olharia para o fato dele ser sírio e não de Israel. Graça tamanha que alcança todo, o judeu, o não judeu, o gentio, o não gentio, o estrangeiro, aquele que se denomina e aquele que não se denomina. Graça que vai até os confins da terra. Graça que quando o homem não fala, lhes aparece em visões. Graça que está falando, desde os tempos antigos, anunciando o nosso Deus e dizendo que Ele é um Deus de misericórdia, de graça e de amor. De modo que até Jesus cita Naamã, dizendo, olha, naquele tempo havia muitos leprosos, mas só Naamã, o sírio, foi curado. Mostrando o poder e o alcance extraordinário desta graça abundante, que hoje se revela neste nosso memorial, chamado Ceia do Senhor. E os oficiais, eles são os instrumentos ali de Deus, do Espírito Santo, porque eles chegam e falam para Naamã, se o profeta tivesse te pedido algo tão difícil, você não faria. Mas é simples. Lava-te e fica limpo. Meus irmãos, o participar no banquete de Deus é simples. Lava-te e fica limpo. O teu Senhor não te cobra nada. O teu Senhor não te exige nada deste mundo. O teu Senhor quer tão somente o teu coração. E se você entregar o teu coração, Ele irá lhe purificar. É simples, lava-te e fica limpo. E é aqui que nós vamos ler apenas um versículo. Um versículo. No segundo livro de Reis, no capítulo 5, o versículo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 5, no versículo 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Eu imagino aquele homem comandante, tão cheio de coisas, mas ele naquele momento ele coloca uma veste simples, e ele mergulha num rio barrento. Mas, meus irmãos, isto acontece porque a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Porque Deus revela a sua sabedoria ao simples. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu imagino a cada mergulho, a cada um daqueles 7 mergulhos, aquele Naamã, assim como nós hoje, a cada mergulho nós nos despimos e nos retiramos do orgulho, nos retiramos da soberba, nos retiramos das avarezas, nos retiramos do status deste mundo, nos retiramos das vaidades deste mundo. A cada mergulho vai saindo, sai a vaidade, sai a humildade, sai a avareza, e entra a humildade, e entra o arrependimento, e entra o quebrantamento. E entra o perdão. E quando entra o perdão,
entra a salvação do nosso Deus. Quando eu permito que Ele me limpe, e Ele me limpa com o seu perdão, e com o seu perdão eu sou recompensado com a salvação. De modo que eu passo a tirar com alegria, eu passo a beber, e eu passo a tirar águas das fontes da salvação. Como Naamã, nesta manhã eu me aproximo. Como Naamã, nesta manhã eu chego. E eu deixo para trás diante da ceia. Eu deixo para trás aquilo que para trás ficou. Eu deixo aquilo que eu fui e o que eu não fui. Eu deixo as minhas realizações. Eu deixo até o que eu gostaria de ter realizado e não realizei. Eu deixo o meu orgulho. Eu deixo a minha vaidade. Eu deixo aquilo que pode, de repente, me fazer me sentir superior aos meus irmãos. Mas eu deixo tudo isso. Eu deixo a ganância. Eu deixo o anseio pelas riquezas. Eu deixo a ambição. E eu chego como uma criança. Eu chego de novo, simplesmente para participar. E eu absorvo dessa graça que me é fornecida. Eu como deste pão e eu bebo deste cálice, sabendo que não é obra de homem, mas que é a obra de Deus por mim. Que é o grande amor revelado, que é o grande amor do nosso Deus, que é o coração do nosso Deus, que nós estejamos em total comunhão com Ele, partilhando e relembrando do seu sacrifício em favor de nós. Este sacrifício que abre para nós este rio de vida, este sacrifício que abre para nós os portais eternos, este sacrifício que abre para nós a comunhão com o Espírito Santo, este sacrifício que abre para nós a cura, este sacrifício que abre para nós, que está aberto eternamente para nós, já foi aberto e não poderá ser fechado, continuará aberto para nós sentarmos com Ele à mesa, para nós participarmos dele, e com ele, e nele sermos curados, nele sermos purificados. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Esta é a mensagem, meus irmãos, que eu quero deixar com vocês nesta manhã, para que nós juntos aqui celebremos a ceia do Senhor, celebremos a cura, o perdão e a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém.